Olá amigos do nosso canal Dair Benoa, Shalom, Shalom, muita paz e muitas bênçãos para vocês conectados conosco. Estamos aqui com mais um vídeo e como sempre trazendo mais uma contradição do Novo Testamento. E na contradição de hoje, o Novo Testamento em Mateus 13, 34, 35, Mateus alega ser aqui um suposto cumprimento do Salmo 78, 2, dizendo que Jesus e Yeshua falaria por parábolas, conforme está no Novo Testamento. Mas, antes de começar a nossa conversa, a nossa fala, uma coisa que deve ser observada é que este Salmo 78, 2 não é uma profecia. Isso mesmo, não é uma profecia. Então, convido vocês para vermos este Salmo 78, 2 no seu original hebraico, que diz assim. Lembrando, pessoal, que não manjo bem a língua hebraica, certo? Estou tentando aprender aos poucos. Chegarei lá, se Deus quiser, com um pouquinho de esforço, mas chegaremos lá. No Salmo 78, 2, no original hebraico, está escrito assim. Eftihah vemachal pi abia ridoti mini kedem, que traduzido significa: contarei uma parábola e enunciarei enigmas de tempos que já passaram há muito. Viu aí? Por que este Salmo 78 não é uma profecia? Porque, de acordo com a suposição do Novo Testamento, os pregadores, missionários cristãos em geral, alegam está este salmo falando de Jesus e Yeshua. Mas, como vocês veem, como pode estar falando dele se o salmo conta a história de Israel vividas em tempos distantes, dias antigos, conforme diz o salmo? Veja bem, a parábola ou o ensino moral que seria transmitido vinha dos tempos antigos, se referindo ao próprio passado do próprio autor do Salmo 78. Quem foi ele, o autor do Salmo 78? O grande poeta Asaf. Vejamos agora qual seria esse ensino. Qual seria esse ensino moral? Seria, por acaso, algum tipo de ilustração desconexa ou contraditória e obscura, com a finalidade de dar respaldo a certas alucinações messiânicas que seriam proclamadas em um futuro bem distante? Claro que não, né? Asaf aqui, autor do Salmo 78, era contemporâneo do grande rei Davi, que compôs, como vocês sabem, a maior parte de todos os 150 capítulos dos Salmos, né? E viveu por volta do século X, antes da Era Comum. Então, se ele aqui está se referindo ao passado, aos tempos antigos, logicamente, ele nos remete a período de tempos que estariam situados séculos, milênios antes de seu próprio tempo, e não 1000 anos depois, quando só assim as suas palavras encontrariam cumprimentos em Jesus e Yeshua, que não é o caso, como se o Salmo 78 estivesse fazendo referência a ele, conforme está em Mateus 13, né? Você quer realmente saber ou ter uma ideia do que Asaf está nos dizendo? Leia os versos do 13 ao 20 e você realmente vai entender o que o poeta Asaf quer dizer com tempos antigos. Que diz lá? Diz assim: dividiu o mar e fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. Observe mais. De dia os guiou por uma nuvem, toda noite por uma nuvem de fogo.
fendeu a penha, ou as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como grande abismo. E fez sair fonte da rocha, e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderás Deus, por acaso, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderás também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Está no Salmo 78, 13 e 20. Percebem, pessoal? Perceberam aí o que realmente está claro nestes versos do Salmo 78? São fatos das experiências passadas do povo judeu com destaques extraordinários, conhecidíssimos da sua história, desde sua saída do Egito e as suas peregrinações pelo deserto, né? O cuidado de Deus pelo seu povo, mesmo diante de tanta obstinação e teimosia daquele povo, daquela geração. Desta forma, fica claro que esta passagem está descartada como uma referência profética, uma vez que trata-se de algo já ocorrido e distante, bastante conhecido do povo, principalmente dos cristãos. Para terminar o Salmo 78, propõe aqui um machal, um provérbio, ou seja, um ensino moral. Isto é, o leitor do Salmo 78 deve tirar lições aqui nesse Salmo para a sua vida a partir das experiências vividas, passadas de Israel em sua história primitiva, e aprender a confiar no Criador e não prová-lo ou duvidar de suas providências, da sua providência, certo? Fica aqui então provado à luz das escrituras sagradas hebraicas, mais uma refutação do Novo Testamento em tentar aplicar essas situações ocorridas nos dias que supostamente tenha vivido Jesus e Yeshua, certo? Ficamos por aqui, obrigado e tenha um bom dia, uma boa tarde.